Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 34. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 8 de Romanos. E vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Vamos à leitura. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Portanto, o pendor da carne dá para a morte, mas as do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Amém. Bom, uma coisa assim bem interessante nesse texto é que a essência dele vai nos dar a certeza da salvação, né? Então, a pergunta que nós devemos ler visualizando é: como sei que tenho o Espírito de Deus, que eu estou no Espírito de Deus, né? Porque ali nós vimos que, agora no estudo anterior, que nós vivemos debaixo da lei do Espírito e da vida, né? Então, como temos certeza que temos, né, que nós estamos no Espírito do Senhor? Então, vamos lá. Bom, no verso 5, né, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que seria esse inclinar, né? Aqui vemos que quem vive no Espírito, né, contrapõe aqueles que vivem na carne. São coisas diferentes, né? Não são dois tipos de crente, isso é importante nós ressaltarmos. Porque há uma interpretação, por causa da Bíblia de Scofield, né, da tradução da Bíblia de Scofield, em 1 Coríntios, que Paulo fala, ele fala para a igreja que eles são carnais, né? Mas, na verdade, ele não está falando que existe um tipo de crente carnal. Ali ele está falando no sentido etimológico. O que isso quer dizer? Que é o nível de aprendizado, né, da maturidade espiritual deles, porque eles são infantis, eles são como criança. Em seguida, no texto, ele vai, né, afirmar isso, né? Isso vai ficar mais claro, né? Que fala sobre, né, tá tomando leite quando já devia estar comendo alimento sólido. Então, não existe crente carnal e crente espiritual e pessoa não crente, tá? Ou existe uma pessoa crente, que é espiritual, ou uma pessoa carnal, que não é crente, né? Então, não existe crente carnal. Pensa bem, a pessoa escolher ser crente carnal, né? Ah, não, eu não quero galardão, não. Eu quero só entrar no céu. Então, né?
sou crente, mas eu vivo ainda em pecado, né? Vivo pecando. Não, não existe essa modalidade crente carnal. Ou é crente espiritual ou não é crente, né? E porque vive na carne. Então, tendo isso em vista, né? Nós precisamos entender quando Paulo fala dessa inclinação à carne e ao espírito. E como é que nós podemos ver isso, né? Vamos avançar para o verso 6. No 5 nós estamos extraindo que há uma diferença, há pontos que se convergem em direções opostas para aqueles que se inclinam da carne e os que se inclinam do espírito. Vamos ao 6 para conseguir clarear isso. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Então a inclinação é basicamente a vontade, né? Você dedica mais o seu tempo a quê? Então vamos pensar um pouco sobre a sua semana, né? Quanto tempo você tira para Deus? Para estudar a palavra, para meditar nela, para orar, para falar, para pensar nas coisas de Deus. Quanto tempo você dedica a isso, né? Isso já vai mostrar um pouco da sua dedicação. É claro que a gente fica, às vezes, dedicado 10 horas do nosso dia ao nosso trabalho e a gente não tem opção, a gente não tem escolha com relação a isso, né? Só que o tempo que você tem livre, vamos pensar nesse tempo fora do trabalho, né? No caso de mulheres, fora do seu tempo de ocupação, seja trabalho fora ou trabalho dentro de casa. O homem também, né? Seja em casa ou no trabalho, no tempo livre, você está inclinado ou desejoso de fazer o quê? Né? Você gasta um tempão nas redes sociais, gasta um tempão na Netflix, mas você não gasta tempo se organizando para ter um momento de meditação na palavra, porque não lhe agrada, não tá afim, não é isso que você quer. Você tá querendo outras coisas, ir no cinema, né? Quando dá, ir comer fora, ir fazer um lazer, um churrasco, pensar em outra coisa, não, assistir um programa de TV. Não tô dizendo que essas coisas são erradas, né? Ou ruins em si. O problema é que nós estamos meditando sobre essa inclinação. Esse nosso desejo tá mais para quê, né? Então esse é um ponto. E aí no 6, ele vai falar por causa do resultado dessa inclinação. Porque o pendor da carne dá para a morte. Então essas coisas feitas para a inclinação da carne vai dar para a morte. Mas as coisas que dão para o espírito, né? A inclinação para o espírito vai dar para a vida e paz. Então a sua vida espiritual, né? Ela vai revelar, demonstrar qual é a sua inclinação, né? Então você é um crente há muitos anos, mas você não sabe a palavra de Deus. Você não sabe, você não tem tempo para as coisas de Deus. Você não dedica as coisas de Deus. Isso não é um pouco estranho, né? Não é por causa das minhas limitações pessoais. Não tô falando de você saber teologia, fazer estudos profundos, mas buscar. De repente você busca pregações, você busca louvores, você busca conhecer. Então isso, né, já demonstra essa sua inclinação e o resultado disso vai ser uma fé fortificada, né? Vem os problemas, vem as atribulações, você tem palavra de Deus na sua memória para lhe animar, para lhe fortalecer, para lhe consolar, né? Então, o 6 é o resultado, né? O penhor, né, da carne dá para a morte, né? Quer dizer, quando você pratica, né, você vive essa vida inclinada para as coisas da carne, você está empenhorando ali, né, gerando um certo valor para aquilo que não é espiritual. Eu disse penhor, mas é pendor, né? O resultado final, né, vão ser coisas
que ou vão dar para a morte ou vão dar para a vida e para a paz. Prosseguindo. Ô, cachorro abençoado. Por isso, nós vamos agora, né, dar continuidade indo para o 7. Então, como você pensa, né, está inclinado ao que na sua vida e o resultado final das coisas que você está inclinado. Aí vem o 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Agora nós já partimos para o status em que isso leva, né? No caso, né, da carne, você está inclinado às coisas da carne, que dá para a morte, e isso lhe faz estar em um status de inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus, né, tem inimizade com Deus, ele não sujeita a lei. Ele não quer saber como Deus quer ser agradado, como Deus queira que ele viva, como é que ele pode agradecer o que esse Deus fez. Ele é inimigo de Deus, ele não tá nem aí, ele pelo contrário, tem prazer em se rebelar. E ainda que ele quisesse, que não é o caso, né, ainda que ele quisesse fazer, né, se sujeitar à lei de Deus, ele não poderia. Lembra? É escravo do pecado, ele não pode, não consegue fazer, né, o que Deus lhe pede. Então, assim, até os atos mais bondosos dessa pessoa, né, até a caridade, ela tá querendo que alguém veja, ou ela tá querendo compensar outras atitudes ruins dela, enfim, não muda o status de inimigo com Deus. Então, o 7, ele tá dizendo, né, esse resultado, né. Agora, 2 pontos que eu queria esclarecer nesse verso 7, não significa, como eu disse, que uma pessoa que está na carne não possa fazer coisas boas. Existe algo chamado graça comum, onde pessoas ímpias podem fazer coisas boas, né? Deus permite isso para que o mundo exista, né? Então, essas pessoas fazem coisas boas, mas isso não é mérito delas, né? E não significa que elas sejam salvas. Então, esse é um primeiro ponto. Por outro lado, uma pessoa que... Acabei de descrever uma pessoa na carne, né? Mesmo na carne, ela pode fazer coisas boas. E por causa da graça comum. Agora, uma pessoa no espírito também pode vir a fazer, infelizmente, algo errado, né? Mas quando ele faz algo errado, uma pessoa que está no espírito, algo que não é bom... Nesse caso, ele está indo contra um princípio central, né, que há nela. Ela está entristecendo o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo nela, né? Então, isso vai contra tudo que rege ela, né? Aqui, eventualmente, né, no caso eventualmente o Espírito Santo perde a luta, né? Perde a luta. Esse é um dos pontos importantes que lá no final do capítulo 7, quando a gente fala do judeu, né, no ponto de converter, que ele só perde, né, ele só erra. Ele quer fazer as coisas certas, mas acaba fazendo as coisas erradas, né? Isso porque ele não tem o Espírito de Deus nele. Então, isso é fruto da obra da carne, né, que dá para a morte, né? E essa morte... Quem está no estado de morte espiritual já sente essa morte, é um vazio, e geralmente as respostas dessas pessoas, né, talvez de nós, né, antes de Cristo, era compensar isso, às vezes com a vida imoral, né, de relações sexuais, às vezes trabalhando muito para juntar dinheiro e obter bens materiais. Às vezes é uma carreira profissional, uma realização na área profissional, enfim, diversas maneiras tentando compensar esse vazio, né, que o ímpio sente, essa morte que ele já vive, né, por estar separado de Deus. Então, esse status de relacionamento com Deus é de inimigo, né? Então, mostra estar no espírito, estar na carne. Então, o nosso relacionamento com Deus vai revelar se estamos no espírito ou se estamos na carne, né? Se estamos querendo cuidar da nossa própria vida sem querer saber o que Deus
pensa, acha melhor, o que ele manda, como ele ordena. Então, isso vai revelar, né? O nosso relacionamento com Deus vai revelar. Então vem o 8, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus estando na carne, porque Deus é espírito, né? E a gente lembra lá daquela passagem em que fala que Deus é espírito e ele quer que nós o adoremos, né? Em espírito e em verdade, né? Então, assim, como nós vivendo na carne, vamos agradar esse Deus, né? Adorar esse Deus, sendo inimigos dele, rebeldes para com a sua lei. Então, não é possível, né? Ainda que você faça muitas coisas boas, isso não é mérito da pessoa. Então, estando na carne, né? E aí, no 9, vós, porém, não estáis na carne. Agora que ele explicou o que é que existe o estar na carne, o estar no espírito, e ele mostra isso. O que ele fala agora? Né? Agora ele fala: expliquei o que é estar na carne, expliquei o que é estar no espírito. Agora eu estou falando com vocês, né? Que é a igreja de Roma. Porém, não estáis na carne. Por que Paulo tinha essa certeza para fazer essa afirmação? Porque a igreja de Roma é uma igreja onde o evangelho foi pregado. Eles entenderam a obra de Cristo, creram nisso. Era uma igreja que amava o Senhor Jesus Cristo, que apoiava missões. Tanto é que Paulo está escrevendo com o objetivo de obter o apoio da igreja de Roma para ele fazer missões na Espanha, né? Então, ele afirma com base nisso. Não estás na carne, mas no espírito. Aí, importante, irmãos, olha só. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aqui não significa, Paulo, se é que o Espírito de Deus está em você. Quer dizer, pondo uma certa dúvida, tá? Não é isso que Paulo quer dizer. Quando ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ele quer dizer, já que, lembre-se disso, já que o Espírito de Deus está em vós. Por quê? Porque capítulos à frente, Paulo vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse se Deus se Deus for por nós, não. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é o mesmo sentido. Então, já que o Espírito, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, né? Aí ele continua: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem como. O Espírito Santo, ele é o selo, né? É o selo que marca aqueles que são de Deus. Então, se você tem o Espírito, você é de Deus. Se você não tem, você não é de Deus. Não tem outra forma. Então, não tem como você converter sem o Espírito Santo. A ordem não é converter e depois receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem primeiro da parte de Deus, te convence do seu pecado, né? E aí você crê em Deus, com essa fé que o Espírito dá, e aí Deus faz a obra dele habitando em nós. Então, Paulo faz essa afirmativa e é importante entender: se não está no Espírito, não é de Deus. E aí nós chegamos ao verso 10, né? E o verso 10 começa de novo. Se, porém, Cristo está em vós, então vamos de novo fazer o exercício. Já que Cristo está em vós, que é nesse sentido, o corpo, na verdade, está morto, né? E ele fala assim, por causa do pecado. É esse corpo que caminha para a velhice. Esse corpo que é composto de células que morrem todos os dias. Esse corpo que está caminhando em direção à sepultura. Esse corpo físico, nós envelhecemos, nós adoecemos, né? Esse corpo nosso irá morrer por causa da herança de Adão. Essa é uma parte que ainda a obra não foi concluída, porque a consequência do pecado de Adão, Deus disse que ele veio do pó e do pó voltará. Então nosso corpo caminha para se tornar pó novamente. Mas aí, por outro lado, né?
mas o espírito é vida por causa da justiça. Então é como se nós, eu vou usar o exemplo tosco, desculpe, mas do Benjamin Button, que você começa velho, você converte, né? Você começa velho, você vai passar por uma transformação de rejuvenescimento, né? Nessa nova vida. Por quê? Porque o processo de regeneração também, ele é gradual. Você não converte e tá ótimo do dia para a noite, né? A caminhada cristã, cada um num ritmo, né? Deus vai fazendo a obra regenerando. Então é como se espiritualmente fosse como Benjamin Button, né? Que nasce um velhinho lá de seus 90 anos e vai rejuvenescendo. Então, ao passo que o nosso corpo envelhece e caminha para a sepultura, o nosso espírito rejuvenesce, fortalece no nosso Senhor. Porque o Espírito de Deus habita em nós e isso dá para vida, dá para paz. Então, a gente vive duas realidades. Então, é possível você estar aí com seus 60, 70, 80, 90 anos, com o corpo sentindo já o peso da idade, as fragilidades da idade, da degradação do corpo, e ainda assim, interiormente, né, no seu espírito forte, cheio de vigor, né, cheio de vigor, quando se prostra para orar, há tanta energia, há tanta força, há tanto vigor, há tanta fé. Então nós vivemos em mundos diferentes, né? Vivemos duas realidades diferentes ao mesmo tempo. E é disso que o versículo 11 está falando, o 10 está falando. O 11 diz assim, olha só. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Aí você fala, entendi, a gente vive duas realidades, meu corpo caminha para a morte, mas meu espírito está cada dia mais vivo em Deus, que habita em mim. Aí você acha que acabou? Que isso é a boa nova completa? Não! Há uma promessa de que, já que o Espírito de Deus habita em você, quando esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, um dia ressuscitará os nossos corpos e a morte será vencida até no corpo físico. A obra redentora de Cristo é completa, é para nossa alma, nosso espírito, né? É para o nosso corpo, é para nós como um todo. Então a morte é vencida de maneira abrangente. Então esse é um ponto muito, muito legal e importante dessa promessa de Deus de ressurreição, né? E outro ponto que eu queria elencar, que eu passei desapercebido, mas acho interessante, é aqui no verso, por isso que é o 8. Portanto, os que são da carne não podem agradar. O 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, olha só que interessante. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito, aí ele poderia falar de Deus? Não, ele fala de Cristo. O que significa isso? Eu estou lendo o verso 9, né? Que ele fala primeiro o Espírito de Deus, depois ele fala o Espírito de Cristo. Então assim, ele poderia falar assim, se tem o Espírito de Deus, logo se alguém não tem o Espírito de Deus, não, de Cristo. Isso é uma evidência da divindade de Cristo. Para Paulo, Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, tudo é Deus, né? Então só queria deixar isso elencado, porque eu passei batido, mas isso é muito interessante. Bom, vamos então à aplicação de hoje, né? O vídeo já tá ficando extenso, vocês me desculpam porque Romanos 8 é muito especial. Bom, primeiro, nós falamos no início, certeza da salvação, né? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então a vida, a ressurreição, né? E não é o conhecimento, né, de Cristo simplesmente, né?
mas é a presença do Espírito Santo em nós. Não basta saber o que Cristo fez. Tá cheio de teólogos que sabem muito mais do que muitas pessoas comuns, mas não são salvos porque o Espírito não habita nele, né? É necessário que o Espírito Santo habite para que aquela pessoa tenha o penhor, para que ela tenha a marca, né, de que é uma pessoa que pertence a Cristo, né? Chegar lá no dia da ressurreição, vai olhar aquele tanto de gente morta, né, aquele tanto de corpo, e vai buscar a marca do Espírito Santo, porque esses serão ressuscitados como Cristo foi, né? Então a minha pergunta fica para finalizar: como anda a sua vida, né? Você está inclinado a que tipo de coisa? O que tem enchido a sua mente? Você tem buscado se preencher com o quê? Né? Será que não é uma hora de orar e falar: Senhor, não deixe que eu esteja enganado, achando que eu estou salva, mas na verdade as evidências é de que eu estou muito mais na carne do que no espírito? Sendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim e muda minha história, né, para que teu Espírito venha verdadeiramente habitar em mim. Não é para trazer dúvida, né? O propósito é trazer a certeza da salvação, mas é melhor refletir agora se a gente não está vivendo uma vida de carnal e não espiritual e, portanto, não uma vida caminhando para a salvação, do que viver enganado, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela certeza da tua salvação. Obrigada, Senhor, por tua graça. Obrigada por todas as boas dádivas do Senhor. Que possamos viver na carne, não que possamos viver no Espírito, não na carne, Senhor. Que possamos te glorificar, ó Deus, tendo a marca do Senhor em nossas vidas, para que no grande dia do Senhor possamos ser ressuscitados, o nosso corpo ressuscitado e glorificado para a honra da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.